Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET, volume 3, do 8º ano do ensino fundamental, semana de número 2, tá bom? Vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, quanto mede o diâmetro de uma circunferência de raio 2,5? Pessoal, eu fiz aqui só para nos ajudar no raciocínio. Eu tenho a circunferência. A circunferência é essa figura plana, formada por infinitos pontinhos, né? Aqui. A circunferência também é conhecida como lugar geométrico. Por que ela é conhecida como lugar geométrico? Lugar geométrico são figuras planas em que os pontos que nele pertencem seguem uma mesma regra. Qual que é a regra da circunferência? Imagina aqui, ó, esse ponto aqui. Esse ponto eu vou chamar de ponto A. A distância desse ponto A até esse centro, ó, essa distância aqui é a mesma distância desse ponto B até o centro. Observa que qualquer ponto que eu marcar aqui, ó, vou marcar um outro ponto aqui, um outro ponto C. A distância desse ponto C até o centro é a mesma distância do A até o centro da circunferência. Então, lugar geométrico é uma figura plana em que os pontos que nele pertencem estão a uma mesma distância ou seguem uma mesma regra. Nesse caso aqui, estão a mesma distância do centro, tá bom? E essa distância aqui, olha, eu vou chamar aqui de centro O. Essa distância aqui é conhecido como raio. Isso aqui que é o raio da minha circunferência. Então, ó, o raio. Basta você lembrar da bicicleta. A roda da bicicleta tem vários raios, não é? Por quê? Porque é a distância do eixo ali da roda até a borda da roda. Aquilo é chamado de raio, por causa da matemática, tá bom? Então, aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é o raio. E todos os raios têm o mesmo tamanho, tá bom? E ele falou o seguinte, essa circunferência, o raio mede 2,5. Então eu já sei que o raio aqui, ó, eu vou chamar de raio R, é igual a 2,5 metros. Aí ele quer saber o diâmetro. Você sabe o que é o diâmetro? Não sabe não? Então eu vou te falar aqui. Diâmetro é o dobro do raio. Eu posso colocar assim, ó, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, por exemplo, ó, isso aqui é o diâmetro. Sai daqui, passa pelo centro da circunferência e vai até aqui. Professor, precisa estar retinho? Não, não precisa estar retinho. Eu posso pegar retinho aqui, ó. Passar retinho, ó. É o diâmetro. Mas o mais importante é entender que o diâmetro é o dobro do raio. Então, eu posso vir aqui, ó, e vir até aqui. Tá bom? Diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 2,5, o diâmetro aqui vai ser 2 vezes 2,5. O diâmetro 2 vezes 2,5 vai dar 5 unidades de medidas, não posso esquecer, né? É metros. Então, o diâmetro dessa circunferência é igual a 5 metros. Vamos fazer a atividade de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Diz o seguinte, olha, desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Então eu quero desenhar uma circunferência em centímetros. Então vamos fazer isso aqui, pessoal. Primeira coisa, para fazer o desenho dessa circunferência, nós vamos pegar uma régua e marcar uma distância de 2 centímetros, que seria o meu raio, né? Então, ó, vou fazer aqui, ó, eu vou pegar aqui, olha, e vou marcar uma distância. Aqui vai ser a minha origem da minha régua. E vou marcar 2 centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros. Eu vou fazer uma escala bem grande aqui para a minha circunferência ficar bem grande. Pronto, 2 centímetros. E agora eu vou desenhar. Para desenhar essa circunferência, você vai precisar aí ter um compasso. Esse é o meu compasso, né? No caso aqui, por causa do quadro branco, eu uso esse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, olha, em cima desse pontinho, o meu compasso. E a outra ponta do compasso, eu coloco aqui, ó, no outro pontinho, ó, que é o ponto de 2 centímetros. E aí eu vou circular, ó. Ó, tá aí a minha circunferência de raio 2 centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros. Vou pagar isso aqui. Pronto. Tá aí a minha circunferência. Se você não tiver um compasso,
não tem problema, você consegue fazer. Você pode usar um pedaço de barbante e fazer igual o meu aqui, ó. Numa ponta você coloca um lápis, na outra ponta você pode segurar com o próprio dedo no caderno o pedaço de barbante e riscar, tá bom? Dá certinho, tá bom? Faça a experiência aí para você ver. Pronto, fizemos a circunferência. Vou continuar a ler o problema, olha. Marque o ponto central O. Então aqui é o centro e ele chamou de O, que será o vértice de um ângulo POQ. Observa que eu vou construir um ângulo POQ, ok? Que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência. Pessoal, o ponto, esse ponto P e esse ponto Q vai ficar sobre a circunferência. Daqui a pouco nós vamos marcar ele aqui. De tal forma que a medida desse ângulo seja uma medida de 120 graus. Bom, aí para medir esse ângulo, nós vamos usar o transferidor de grau, né? Nas aulas das semanas anteriores, nós fizemos isso, né? Utilizando o transferidor de grau. E nós vamos fazer isso agora. Deixa eu pegar meu transferidor de grau aqui, ó, para poder marcar ali 120 graus. Você lembra como é que a gente faz um ângulo? Lembra? Ó, tá aqui o transferidor de graus. Aqui é o centro. Então eu vou pegar o centro da circunferência e vou colocar aqui no centro do meu transferidor de graus, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui. E aí eu vou marcar um ponto P. Vou marcar o ponto P aqui, olha, sobre a circunferência. Então aqui vai ser o meu ponto P. Vou até destacar ele aqui, ó. Pronto, ó. Pessoal, aqui está o 0 grau. Agora é só olhar onde é que está o 120, ó. 0, 10, 20, 30. E ele vem, ó, deixa eu marcar direitinho aqui para não ter problema. Ele vem, 120 graus, está aqui em cima, ó. Pronto. Aí o que eu faço? Você vai falar assim, professor, mas a circunferência está menor do que o transferidor. Não tem problema, eu estou marcando, ó, o centro está aqui, o ponto P está aqui, e eu estou olhando, 120 graus está aqui, ó. Marquei. Aí eu vou vir aqui, ó, vou colocar a reta aqui, a minha régua, alinhada, e vou marcar, e vou riscar, alinhado. Pronto, risquei aqui, e vou riscar aqui também, né, no P. Eu já poderia até ter riscado. Ó, pronto, ó, marquei aqui no P. Esse ângulo aqui, e aqui é o ponto Q. Pronto. Esse ângulo aqui, ó, é o meu ângulo de 120 graus, ok? Usando aí o transferidor de graus. Vamos continuar lendo o problema, que ele pede várias coisas. Construa a bissetriz do ângulo. Pessoal, bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio. E ele pediu para construir ali a bissetriz. Ok? Para eu dividir ali ao meio, 120 dividido ao meio, basta marcar o ângulo de 60. Já que eu estou com transferidor de graus, eu vou usar o transferidor de graus. Então, ó, eu vou voltar aqui, dá uma olhadinha. Vou voltar aqui, vou colocar a minha origem aqui direitinho e vou colocar aqui também, ó. Pronto. Em cima do P. E vou olhar onde é que está o 60. O 60 está aqui. Pronto, marquei ali, ó, no 60, ó, tá certinho. Agora o que eu faço? Eu venho aqui, coloco a minha régua, coloco no rumo ali daquele risquinho que eu dei, ó. Eu vou até deixar ele um pouquinho maior aqui, ó. Ó, pronto. Essa reta ali é a reta que nós chamamos de bissetriz. Ela também é um lugar geométrico, viu? Ela é conhecida como lugar geométrico. Tá bom? Então, ela é a bissetriz desse ângulo. Por que ela é a bissetriz? Porque ela dividiu aqui ao meio, ó, e ele pediu para marcar quanto que mede cada um desses ângulos. Então, esse ângulo do lado de cá, vou até colorir de preto, ó, esse ângulo de cá é 60 graus, vou colorir de azul, né? Esse do lado de cá também é 60 graus, até porque 60 mais 60 vai dar os 120 iniciais, né? Então, a bissetriz divide o ângulo ao meio. E ela também é um lugar geométrico, tá bom? Por que ela é um lugar geométrico? Porque a distância dela até esse lado é igual à distância dela até esse lado, porque ela dividiu o ângulo ao meio. Aí o texto continua. Escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados. Escrevi 60 e 60. Depois, trace
o segmento de reta PQ e indique o ponto médio desse segmento. Então, ó, eu vou fazer uma reta passando pelo P e pelo Q. Então, aqui basta colocar, ó, aqui é o ponto P, né, ó. Aqui é o ponto Q. Basta colocar uma régua aqui e eu vou fazer um segmento de reta, ó, passando por eles. Pronto, ó. Fiz o meu segmento de reta. Aí pediu para indicar o ponto médio. Ponto médio, pessoal, é o ponto que está no meio dessa reta. Se essa é a reta, o ponto médio vai ser aqui, ó. Por que o ponto médio vai ser aqui? Porque aqui já tem a bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Dividiu o ângulo ao meio e eu passei uma reta pelos dois pontos desse ângulo, quer dizer que esse ponto aqui, pediu para indicar, né? Esse ponto é o ponto médio. Vou colocar um M de médio, tá bom? Aí, eu vou chamar a atenção de vocês no negócio. Essa reta de azul, ela é a bissetriz, porque ela dividiu o ângulo ao meio. Só que ela dividiu também esse lado ao meio, ó. Vou colocar assim, ó. Aqui está o ponto Q e aqui está o ponto P. Essa reta aqui, ó, é a bissetriz que dividiu ao ângulo. Quando fala de ângulo, eu chamo de bissetriz. Agora, quando eu falo de reta que divide outra reta ao meio, eu chamo de mediatriz, tá bom? Mediatriz. Que aqui coincidiu com a bissetriz. Então, quando é uma reta dividindo outra reta ao meio, essa reta que dividiu a outra ao meio é chamada de mediatriz. Agora, quando é uma reta que divide um ângulo ao meio, é chamado de bissetriz, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando nesse estudo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir o vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!